Olá! Hoje vamos fazer uma análise mais aprofundada de um evento chave para o futuro da energia no Brasil, o leilão de transmissão LT004 de 2025, que aconteceu ali no finalzinho de outubro. Nosso objetivo aqui não é só, listar quem ganhou aí os números. A ideia é desvendar o que esses resultados realmente sinalizam sobre os rumos do investimento, os desafios da rede e, claro, as estratégias das empresas nesse setor elétrico. Exatamente. Cada leilão desses de transmissão é tipo uma fotografia do momento, né? Mas é também uma janela para o futuro da infraestrutura energética. Analisar quem levou, por quanto e o que exatamente vai ser construído, diz muito sobre onde estão as prioridades e as dores do sistema elétrico brasileiro, ainda mais agora com essa transição energética tão acelerada. Perfeito. Então, vamos começar pelo panorama geral. O leilão LT004 2025 colocou em jogo 7 lotes, uma empreitada e tanto que vai espalhar novos ativos de transmissão por, nada menos que 12 estados. Tem projeto em Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Rio Grande do Sul e São Paulo. É realmente uma capilaridade impressionante. E os números gerais, eles já dão a dimensão do evento, né? A ANEEL estimou um investimento total na ordem de 5,5 bilhões de reais. Isso se traduz em obras bem concretas. São 1.081 quilômetros de novas linhas de transmissão. Olha, é o suficiente para ir de São Paulo ao Rio, ida e volta. E um reforço bem substancial na capacidade de transformação com 2.000 MVA, MVA. Além de outros 2.000 MVA reativos, MVAR, que são dedicados ao controle de reativos e à compensação síncrona. Essa parte dos reativos me parece cada vez mais central nas discussões sobre a rede, não é? Estamos falando, então, dos compensadores síncronos, que estão previstos lá nos lotes 4, 6 e 7, e também do controle automático rápido de reativos no lote 02. O que exatamente eles fazem? Por que são tão importantes agora? Ótima pergunta. Pensa na rede elétrica como se fosse uma estrada. Tá. As linhas de transmissão são as pistas. E a energia, a potência ativa, são os carros que precisam chegar no destino. Mas, para a estrada funcionar bem, ela precisa de acostamento, de sinalização, controle de tráfego. Isso é meio análogo à potência reativa. Ela não realiza trabalho útil direto, mas é essencial para manter a tensão da estrada. Sabe, a voltagem da rede estável. Os compensadores síncronos são como grandes estabilizadores. São motores ou geradores que operam sem carga mecânica, só injetando ou absorvendo essa potência reativa quando precisa. Eles garantem que a estrada não afunde ou tenha buracos, digamos assim, especialmente com o fluxo que varia muito dos carros das renováveis, como eólica e solar. O controle automático rápido de reativos faz algo parecido, mas de forma mais distribuída. São tecnologias que trazem inteligência e resiliência para a rede. Entendido. É a infraestrutura inteligente ganhando peso junto com os fios, né? E além dessa parte técnica, temos os prazos de construção, entre 42 e 60 meses, concessões bem longas, de 30 anos, e também um impacto social relevante, com uma estimativa aí de 13 mil empregos gerados. Exato. São projetos de longo prazo mesmo, com maturação que demora, mas que redesenham o mapa energético do país. E o mecanismo para definir quem leva esses projetos é crucial. Sim, vamos então para a mecânica do leilão. A disputa acontece pela receita anual permitida, a famosa RAP, que é basicamente a remuneração que a empresa vai receber todo ano pela operação e manutenção daquele ativo, né, ao longo dos 30 anos de concessão. Vence quem topa fazer o serviço pela menor RAP. E a diferença entre a RAP máxima, que a ANEEL estipula, e a RAP vencedora é o tal do deságio. Quanto maior o deságio, teoricamente, menor o impacto na conta de luz do consumidor final. Certo? Isso. E nesse leilão, o mercado mostrou de novo um apetite considerável. Todos os 7 lotes foram arrematados. Isso mantém uma tendência que a gente vê desde 2017. Isso sinaliza, por um lado, a atratividade do setor de transmissão brasileiro, que é visto como um investimento seguro regulado. Por outro lado, reflete também a necessidade que é premente de expansão da rede.
O deságio médio geral ficou em 48%. 48% é um número bem expressivo. Mas como a gente interpreta esse número? É só bom para o consumidor ou tem mais coisa aí? Um deságio tão alto assim pode indicar, talvez, uma pressão excessiva sobre as margens das empresas que ganharam? Exatamente aí que a análise fica interessante. Um deságio de 48% é, sim, robusto. Indica uma competição forte. Se a gente comparar historicamente, está em linha com a média dos últimos anos, que frequentemente passa dos 40%. No entanto, não chega nem perto do recorde de 60,3% lá do leilão 02-2019, nem do deságio individual recorde de 73,9% que foi visto no leilão 002-2018. O ponto crucial é: um deságio muito elevado pode sim embutir riscos. As empresas fazem as propostas baseadas em projeções de custos de equipamentos, de obras, licenciamento ambiental, financiamento. Se essas projeções forem otimistas demais, ou se o cenário mudar como a gente viu com a volatilidade recente nos preços de aço, cobre, por exemplo, uma RAP muito baixa pode comprometer a execução do projeto, ou a rentabilidade da concessionária num longo prazo. Entendi. Então, o deságio é um indicador de competitividade, claro, mas também é um termômetro do risco que as empresas estão dispostas a assumir. E como foi a variação entre os lotes desta vez? Teve muita diferença? Teve uma amplitude considerável, sim. O menor deságio foi no lote 02, que foi arrematado pela Rialma, com 36,73%. Já o maior foi lá no lote 01, levado pela Shalom FIP Multiestratégia, com impressionante 57,51%. Essa diferença, entre 36% e quase 58%, mostra que a percepção de risco, ou a estratégia de entrada, ou mesmo a capacidade de otimizar custos, varia muito dependendo do lote e do competidor. E foi mencionado que, em termos de investimento proporcional, se a gente comparar o valor total investido com a extensão das linhas e a potência adicionada, este leilão ficou como o quinto de menor valor. O que isso significa na prática? É mais eficiência ou talvez projetos menos complexos? Pode ser uma combinação das duas coisas. Sugere que, apesar do volume financeiro total de 5,5 bilhões de reais ser significativo, a relação entre o custo e a infraestrutura que vai ser entregue, quilômetro de linha, MVA de transformação, foi considerada relativamente eficiente no contexto dos leilões mais recentes. Pode indicar tanto uma otimização nos projetos e nos custos pelas empresas, quanto, sim, talvez uma menor complexidade média em alguns lotes, embora a gente tenha projetos bem desafiadores, como vamos ver. Certo. Então vamos mergulhar nos lotes que mais chamaram a atenção. Começando pelo lote 01, o campeão de deságio. Pois é, o lote 01 é um projeto interessante lá em São Paulo. É uma linha de transmissão subterrânea, o que já traz uma complexidade e um custo adicionais, Ela vai reforçar o suprimento na região metropolitana, atendendo sub-regiões críticas como a Norte, Leste e Sul. A Shalom FIP Multiestratégia, que é um fundo de investimento, levou com uma RAP de 27,2 milhões de reais. Daí, resultou naquele deságio altíssimo de 57,51%. O investimento previsto é de 350 milhões de reais. E olha, teve 5 competidores, o que é uma disputa razoável, mas a oferta da Shalom foi muito mais agressiva que a da segunda colocada, a CIMI. Deu uma diferença anual de 10,5 milhões de reais na RAP. Uma linha subterrânea em São Paulo, com quase 58% de deságio. Isso não acende um sinal amarelo, não? É uma aposta muito alta na capacidade de execução ou é uma estratégia tipo de fincar posição no mercado a qualquer custo? É uma pergunta de milhões, literalmente, Fundos de investimento como a Shalom FIP podem ter uma estrutura de capital e uma visão de retorno diferente das empresas de transmissão mais tradicionais. Podem estar apostando em sinergias, talvez em tecnologia de construção mais barata, ou podem ter uma tolerância maior a riscos iniciais para construir portfólio. Mas, sem dúvida, executar uma obra subterrânea complexa, em área urbana com uma receita tão apertada, vai ser um desafio para a gente monitorar de perto. A diferença para a CIMI, que é uma empresa experiente, sugere que a percepção de custo e risco foi bem distinta entre elas. Fascinante isso. Agora vamos para o outro extremo, o lote 02, que teve um menor deságio. O
O que será que explica essa cautela maior do mercado ali? Olha, o lote 02 abrange Maranhão e Piauí e tem um papel estratégico fundamental: escoar a crescente geração de energia renovável, principalmente eólica e solar, lá do Nordeste para o resto do sistema. Quem arrematou foi a Rialma, com uma RAP de 85,9 milhões de reais e aquele deságio menor de 36,73%. O investimento é robusto, 790 milhões de reais. O que é notável aqui é que, apesar desse deságio menor, a competição foi a mais acirrada do leilão em termos de número de proponentes, 10 empresas, e foi o único lote cuja disputa foi para a fase de viva voz entre os 4 melhores classificados lá na fase dos envelopes. 10 empresas disputando e ainda assim o deságio foi o menor. Isso sugere que a percepção geral de risco para esse projeto específico era mais alta. Talvez desafios de licenciamento, construção em áreas remotas ou a própria complexidade de integrar tanta geração intermitente. Provavelmente uma combinação desses fatores, sim. A região Nordeste tem um potencial eólico e solar gigantesco, mas a infraestrutura de transmissão para escoar tudo isso é um gargalo histórico, né? Construir linhas longas em certas áreas do Maranhão e Piauí envolve desafios logísticos e socioambientais. Além disso, a própria natureza do projeto, lidar com grandes volumes de energia intermitente, pode exigir soluções técnicas mais sofisticadas e mais caras também. O fato de ter ido para viva voz mostra que as ofertas iniciais estavam muito próximas, mas talvez a Rialma tivesse uma margem um pouco maior, ou uma análise de risco que permitiu sustentar a oferta vencedora, mesmo com um deságio mais conservador comparado aos outros lotes. Faz sentido. E tivemos também os pesos pesados em termos de investimento, né? Os lotes bilionários. Sim, 2 deles romperam essa barreira do bilhão. O lote 03, localizado no Rio Grande do Sul, tem uma dupla função. Ele vai atender ao crescimento da carga na região noroeste do estado e também aumentar a confiabilidade do sistema na região metropolitana de Porto Alegre. Quem levou foi a CPFL Transmissão, uma empresa com forte presença lá no estado, com uma RAP de 81,16 milhões de reais e um deságio bem considerável, de 53,93%. O investimento previsto é de 1,07 bilhão de reais. Uau, quase 54% de deságio num investimento de mais de 1 bilhão de reais. A CPFL parece bem confiante na sua capacidade de execução lá no Rio Grande do Sul, e a diferença para o segundo colocado foi grande aqui também. Foi gigantesca. A segunda melhor oferta, que foi da Taesa, ficou 31,34 milhões anuais acima na RAP. Isso sugere que a CPFL ou tem uma vantagem de custo muito grande na região, talvez por sinergias com as operações que já existem lá, ou então fez uma aposta muito forte na sua capacidade de engenharia e gestão para entregar o projeto dentro de um orçamento bem mais enxuto do que o percebido pelos concorrentes. É uma demonstração de força da CPFL, sem dúvida. E o outro gigante, o lote com o maior investimento individual do leilão. Esse foi o lote 04, que abrange Acre e Rondônia. O objetivo aqui é crítico: ampliar a capacidade de transmissão do subsistema Acre-Rondônia, que historicamente opera de forma mais isolada e com restrições. Quem arrematou foi o FIP Warehouse, um fundo gerido pelo BTG Pactual, com a maior RAP do leilão, 116,23 milhões e um deságio de 47,3%. Um deságio robusto, mas não foi o maior. O investimento é o mais voltoso, 1,25 bilhão. Acre e Rondônia. Imagino que os desafios logísticos e ambientais para construir lá devam ser imensos, o que deve justificar parte desse investimento todo. A presença do BTG aqui, através do FIP Warehouse, reforça essa ideia dos fundos de investimento se tornando players cada vez mais relevantes nesse setor. Sem dúvida nenhuma. O BTG Pactual, através dos seus fundos de investimento em infraestrutura como o FIP Warehouse, tem sido um participante muito ativo nos últimos leilões, tanto em transmissão quanto em geração. Eles trazem um capital financeiro forte e uma gestão focada em resultados, muitas vezes se associando a parceiros técnicos para a execução da obra. A disposição em assumir um projeto dessa magnitude e complexidade lá no norte do país demonstra a visão de longo prazo e o apetite por ativos regulados com receita previsível, mesmo que exijam um investimento inicial e um esforço de implantação consideráveis.
Muito interessante essa dinâmica entre os players tradicionais e esses novos entrantes financeiros. E falando em players com história, a Axia Energia, que herdou parte do legado da Eletrobras, também teve uma participação decisiva, né? Levou 2 lotes. Exatamente. A Axia Energia arrematou os lotes 06, que é dividido em A e B, e o 07, também A e B. Ambos são extremamente relevantes porque focam na instalação de compensadores síncronos, aquela tecnologia que a gente explicou para dar estabilidade à rede. O lote 06 fica em Minas Gerais, com um investimento previsto de 830 milhões de reais. A Axia ofereceu uma RAP de 66,84 milhões, com um deságio de 50,23%. E este lote também foi muito disputado, viu? Empatado com o lote 02 como o que atraiu mais competidores, 10 empresas também. Problema específico naquela região que justifique essa necessidade toda? Sim, e é um problema crítico que ajuda a entender a importância desses investimentos. A subestação Paracatu 4, que está incluída no lote 06B, é um ponto conhecido de constrained off. Esse termo significa, na prática, que a rede não consegue absorver toda a energia que as usinas, muitas vezes solares ou eólicas, são capazes de gerar naquele ponto. Aí elas são obrigadas a reduzir ou cortar a produção. É um desperdício de energia limpa e um prejuízo para os geradores, né? Os dados mostram que os cortes acumulados só em Paracatu 4 já ultrapassam 326 mil megawatt-hora. Para se ter uma ideia, isso seria energia suficiente para abastecer uma cidade de porte médio por vários meses. Os compensadores são a solução técnica para aliviar esse gargalo e permitir que a energia flua melhor. Entendi. Quer dizer, o investimento não é só para expansão futura, mas para resolver problemas atuais mesmo e destravar o potencial de geração que já existe. E o lote 07 também da Axia. Imagino que a história seja parecida. Muito parecida, mas talvez ainda mais dramática em termos de números. O lote 7 fica no Rio Grande do Norte. Outro polo importantíssimo de geração renovável e também visa a instalação de compensadores síncronos. O investimento é de 810 milhões de reais e a Axia levou com uma RAP de 71,9 milhões e deságio de 45,14%. A disputa aqui foi mais concentrada, mas teve a menor diferença em reais entre o primeiro, a Axia, e o segundo colocado, que foi o FIP Warehouse do BTG. Só 1,75 milhão na receita anual. Uma disputa no detalhe mesmo. E a questão do constrained off lá no Rio Grande do Norte, como está? É ainda mais severa. As subestações que vão ser reforçadas por este lote, a Sul 3 no lote 07A e João Câmara 3 no lote 07B, são áreas extremamente críticas. Em Açu 3, os cortes de geração por restrição na rede já superam a marca impressionante de 3,7 milhões de megawatts-hora. Em João Câmara 3, são mais 2,5 milhões de megawatts-hora. A gente está falando de volumes gigantescos de energia renovável que deixam de ser injetados no sistema por falta de capacidade da rede de lidar com a estabilidade e o fluxo. Isso mostra que investir em inteligência e estabilidade da rede, como os compensadores, é tão ou até mais urgente do que simplesmente construir mais linhas em algumas regiões. Fica claríssimo. Os números do Constrained Off são realmente assustadores e justificam plenamente esses investimentos bilionários em compensadores. Mas visualizar onde ficam exatamente esses gargalos, né? Como Paracatu 4, Açu 3, João Câmara 3, e conectar isso com os projetos do leilão, com os fluxos de energia, com a localização das usinas, isso exige uma capacidade de análise de dados bem sofisticado, imagino eu. Exatamente. É impossível ter uma visão estratégica do setor só lendo notícias ou relatórios isolados. É preciso cruzar informações, georreferenciar dados, monitorar performance em tempo real. É aqui que plataformas de inteligência de mercado se tornam ferramentas indispensáveis para quem atua ou investe no setor. Uma ferramenta como a da Power BI, por exemplo, permite não só visualizar em mapas interativos onde estão os lotes do leilão, mas também sobrepor camadas de informações, como a localização exata das subestações com o histórico de constrained off, a capacidade de geração instalada no entorno, os fluxos na rede.
Os dashboards consolidados e as ferramentas de análise comparativa permitem entender o impacto real desses projetos, identificar novas oportunidades ou riscos e tomar decisões muito mais embasadas. Ver os dados espacialmente muda completamente a perspectiva. Entendo. A complexidade do sistema exige mesmo ferramentas à altura para ser decifrada. Bom, fizemos um mergulho profundo nos resultados do leilão de transmissão LT004 2025. Vimos a competição acirrada, os deságios expressivos e, por vezes, até preocupantes, os investimentos bilionários e, principalmente, essa crescente necessidade de reforços estratégicos e de inteligência na rede para lidar com a expansão das renováveis e gargalos como o Constraint Enough. Sem dúvida. Este leilão foi mais um capítulo importante nessa saga da expansão da transmissão no Brasil. Ele reafirma o interesse dos investidores, mas também acende umas luzes amarelas sobre a sustentabilidade de alguns lances e a urgência de soluções para a estabilidade da rede. A espinha dorsal do sistema elétrico continua sendo fortalecida, mas os desafios ficam mais complexos a cada passo, né? E para quem nos acompanha e quer continuar decifrando esses movimentos, entendendo as tendências e tendo acesso a análises como esta, o caminho está aberto. Fica o convite para se manterem conectados e bem informados sobre tudo isso. Para não perder nenhuma análise detalhada como esta, cadastre-se agora mesmo em www.epowerbay.com e receba nossos conteúdos exclusivos diretamente. E claro, siga a ePowerBay em todas as redes sociais. Estamos no LinkedIn, Instagram, Facebook e no X, o antigo Twitter. E ouça o Energia em Foco, nosso espaço de análise, nas principais plataformas de áudio como Spotify, Apple Music e YouTube. Analisando os resultados deste leilão, fica uma reflexão, né? Com essa necessidade crescente de equipamentos tão sofisticados como os compensadores síncronos para gerenciar a rede, será que estamos caminhando para um futuro onde o custo de tornar a rede mais inteligente e estável possa, em alguns casos, superar o custo de simplesmente construir mais fios? Uma questão para a gente continuar acompanhando de perto. Até a próxima!